amigo da TV Pax Online, começamos mais um programa nas bênçãos de todos os seres de luz. Hoje conversando com uma pessoa super importante e especial, Marcelo Lamperti, está integrando aqui a equipe de profissionais da Pax a partir desse final de semana. Ele que é pesquisador, historiador, autor de vários livros. A gente vai ter um papo super legal para que vocês possam conhecer mais sobre esse trabalho. Obrigada, Marcelo, pela tua presença. Eu que agradeço. Junto aqui nesse momento de transformação. Ok, né? Boa tarde a todos. E espero, com o meu trabalho, colaborar bastante com esse espaço que é tão importante aqui para a cidade. Imagina, estamos aí, cada um fazendo a sua parte, o mundo fica um pouquinho diferente e melhor, né? Olha, nesse sábado, dia 1 de outubro, o Marcelo vai estar fazendo uma apresentação sobre a energia do poder mental e também vai estar lançando um dos livros dele, que é O Observador em Terras Latinas. Eu queria, então, que você começasse falando, adorei a imagem de Machu Picchu, que a gente já teve várias vezes, os grupos da Pax. Você também aborda a civilização maia em outros livros, etc. Isso. Eu gostaria que você fizesse um resumo. Quem é você, para quem não te conhece? Ok. Bom, eu sou historiador, né, de formação e sou pesquisador das civilizações pré-colombianas. E não só pré-colombianas, como história da América como um todo. Já tudo surgiu na minha vida com 9 anos de idade, né, quando eu pedi um livro para o meu pai de presente. E ele me deu um livro sobre arqueologia, que é um assunto que eu sempre gostei muito. E um dos capítulos desse livro tinha uma atenção especial à civilização maia, que é a minha grande paixão aqui da América. E a partir daquele momento eu defini minha vida. Então eu segui uma carreira acadêmica dentro da área da história, também sou da área da geografia, sociologia e filosofia. Nossa, ele é chique mesmo, tem muito conhecimento, acabei, que bom, adorei. Acabei indo aí por essa área toda das humanas, né? E aí eu venho fazendo um trabalho de pesquisa já há muito tempo, né? E essa pesquisa, ela transcende a teoria, os livros, e eu sempre vou a campo em expedições científicas. E dessas expedições, a gente sempre produz materiais, então palestras, encontros, debates e livros. Legal. Quer dizer, você vai buscar, não na teoria, mas na prática. Você viaja para os locais e vai pesquisar e vai ver como é, e vai buscar suas conclusões e vai ver o que realmente você sente disso tudo. Claro, e acima de tudo, conversar com pessoas. Claro. Porque é muito diferente você, por exemplo, conversar com uma pessoa de ascendência inca, ascendência maia, asteca, ou qualquer outro povo da América, onde você tem uma estrutura de conhecimento edificada pela tradição, pelos costumes, então isso é muito importante. E esse último livro, que é O Observador em Terras Latinas, eu fiz em parceria com um grande amigo, fotógrafo profissional, que inclusive sábado, dia 1º, ele vai estar aqui. E ele fez todo o trabalho fotográfico da última expedição e eu fiz textos de reflexão em cima das fotografias. Né? Então, essa parceria que brotou da expedição Observador em Terras Latinas, que basicamente a gente fez a rota Inca, né? Saindo aqui da Bolívia e chegando até Machu Picchu, que foi, né, o ponto máximo da nossa expedição, claro. Que aquele lugar é mágico. É mágico, assim, entrando não tem outra pela definição. Porta do Sol. Não tem outra definição. Viu o Condor, não? Sim, não. Viu? Vários Condors. Sim. Então, a gente fez... adoro lá, amo. A gente fez uma viagem longa pela cordilheira, então, parando, assim, foi um trabalho, tirando a questão científica, né, no sentido de produzir academicamente materiais, mas o mais importante é como a gente volta humanizado dessas viagens. E espiritualmente, sem dúvida nenhuma, a gente dá alguns passos a mais. Eu costumo dizer que viajar pela América Latina não tem como você não voltar transformado. Né? Com certeza, é muito forte. É muito forte. Eu também adoro viajar, eu acho que é o melhor investimento, tenho certeza sim. que as pessoas possam fazer. Eu não tenho carro, não tenho casa, não tenho nada, eu viajo. Eu viajo, eu vivo e é isso. E vamos, né, criar e manifestar. Ser feliz, né? Porque com certeza. Viajar e tudo isso nos transforma em pessoas mais felizes, né? Eu costumo dizer que eu acho que o grande objetivo da nossa vida é buscar a nossa inteireza. E essa inteireza é agregar o físico, mental e espiritual. E nesse processo de agregar, né, na verdade é uma coisa só, mas é você estar inteiro em todas as áreas de atuação.
né? Você tem que fazer como se fosse o último, né? A última coisa que você está fazendo. Então, faça bem feito, né? Claro, aliás, precisamos fazer bem feito tudo, né? Sempre, Marcelo, acho que sempre. temos que tentar ser os melhores seres humanos que nós conseguirmos, independente das situações adversas, da realidade, do nosso país, do mundo. Não importam os outros. O que interessa é daqui para dentro, não é? A nossa convicção, a nossa fé, a nossa conexão e a nossa clareza e a nossa pureza de vida mesmo. Porque o mundo só muda quando nós mudamos, né? Quando nós resgatamos a nossa essência, a nossa consciência. E o ato de querer, né? Claro, nós temos que querer muito isso. Verdade. E, inclusive, eu até venho percebendo, acho que o Brasil está um país muito doente no sentido da esperança, de acreditar mesmo que as coisas são possíveis. Eu acho que a gente tem que quebrar isso, a gente tem que ter uma mentalidade, até entra um pouco do que eu vou falar no sábado, a força do mental. Nós temos que pensar de forma positiva, nós temos que acreditar no Brasil, né? Porque o nosso país é incrível. Né? Não, é maravilhoso. Os americanos, os estrangeiros vêm para cá, se apaixonam. Sim. Olha, haja vista agora, né? Nós tivemos as Olimpíadas, que graças a Deus foram um sucesso, que ninguém esperava, e o brasileiro mostrou realmente que é um povo que quando quer faz, que é um povo que tem disciplina quando quer ter disciplina, alegre, e acabou tocando todo mundo. E realiza, né? Pois é. E rápido, né? Em tempo recorde. Coisa que gringo precisa de 2 anos, 3 para se organizar, aqui em 5 minutos, 10, quando a pessoa realmente tem aquela predisposição e sabe fazer, ela realmente faz. Sim. Eu acho que aquele quadro do Faustão, Se Vira nos 30, é bem apropriado para a realidade do brasileiro, né? Porque é bem isso que a gente vive, mesmo, não é? É bem por aí. É essa vida que a gente tem que se renovar todos os dias, inclusive em relação aos maias. Uma das metas que o homem ou a mulher maia tinha era se superar todos os dias, né? Para buscar aquilo que eles chamavam de inteireza humana. Pois é. E nós temos que ter isso. Claro. Né? Você não sente que a gente está voltando a esses valores humanos, à integridade, ao caráter, a nível de humanidade como um todo, todos os países? Você não sente esse retorno? Eu discuti muito 2012 por conta do calendário maia, que eu acabei também me especializando em relação a isso. E 2012, aquilo que há de mais certo, e eu acredito nisso, é a possibilidade de um novo tempo. Inclusive, os maias falavam muito que 2012 ia ser o tempo, a partir de 2012, o tempo da mulher. E não é o tempo efetivamente da mulher no sentido gênero, é no sentido da sensibilidade, da intuição, do resgate do amor universal. Eu acho que as pessoas hoje elas precisam amar mais. As pessoas hoje têm vergonha de amar. Verdade. Parece que... E serem mais verdadeiras, né, Marcelo? Sim, sim. Né? Sim, porque eu vejo assim, eu costumo usar uma frase, mais ou menos assim, a gente volatizou o material e materializou a espiritualidade. As pessoas estão extremamente materializadas, né? Um mundo muito materializado. E o sentido da vida não é esse. Né? O sentido da vida é a gente crescer como homem, como mulher, como pessoa e se emancipar. E a gente fazendo isso, a gente vai transformar a sociedade num espaço mais justo, mais coerente, mais humano. E o trabalho que você tem aqui é um trabalho incrível, porque a gente entende que a pessoa que chega, ela precisa de ajuda. E todas as pessoas que precisam de ajuda, elas estão frágeis. E elas precisam de um local sério, para que essas pessoas saiam daqui um pouco melhor. Então, o mundo precisa mais disso. Né? E as pessoas precisam olhar mais para os lados, precisam olhar nos olhos, as pessoas precisam voltar a falar que se amam de forma verdadeira. E eu acho que o problema do mundo hoje é a ausência disso. A gente materializou demais a nossa vida. Concordo plenamente com você. Acho que o ser humano está muito robotizado. Sim. Independente do país. Né? Todo mundo já acorda naquele hábito e não sai do hábito. Não, é um cotidiano. Não questiona mais se aquilo serve ou não para esse novo tempo que a gente está vivendo de globalização. Porque hoje em dia, mesmo com a internet, que para a gente está sendo maravilhoso aqui na Pax e para o mundo, porque você tem em tempo real aquilo que está acontecendo em qualquer local da Mãe Terra. Como esse programa agora. Pois é, então a gente tem uma série de pessoas assistindo em vários países aqui ao mesmo tempo, o que a gente agradece a sua sintonia aí e a sua audiência. Esse é o último livro que você fez? Esse eu lancei agora, há 2 semanas. É super novo mesmo. Foi dia 17 agora desse mês que nós fizemos o lançamento oficial. Ótimo. Né? E é um livro assim muito sensível, porque ele traz imagens assim
de uma sensibilidade, porque o Leandro ele é um fotógrafo que ele gosta muito de trabalhar com natureza. Então, é um fotógrafo que tem uma sensibilidade muito grande para trabalhar isso, né? E em cima dessas imagens da América, que é um laboratório sensacional, ele sempre me faz um desafio. Então, ele me propõe a imagem e eu construo um texto de reflexão em cima da imagem. E no caso específico desse livro inteiro, são 240 páginas, discutindo exatamente a América entre Bolívia e Peru. Então é uma... Adorei. Eu dei uma folhada, não li inteiro ainda, mas eu já estive várias vezes no Peru, já estive em La Paz, na Bolívia, visitando o Templo do Sol, da Lua, fazendo cerimônias, etc. E é muito importante, porque nós que somos aqui brasileiros, que vivemos na América Latina, precisamos realmente fortalecer essa sintonia com esses locais sagrados que o mundo inteiro visita, né? Porque realmente é um legado de civilizações antigas que mostraram como é que eles, antigamente, sem nenhum tipo de qualidade de vida e de tecnologia que nós temos hoje, como eles viviam bem e como eles conseguiam realmente se desenvolver. E hoje que nós temos mais qualidade de vida, que nós temos tecnologia, o egoísmo e o poder manipulativo acaba denegrindo o ser humano e a gente acaba destruindo ao invés de construir, né? Uma das coisas, Carmen, que eu aprendi muito com as civilizações pré-colombianas e as civilizações antigas, que eu me especializei no estudo dessas civilizações antigas, né, não só aqui da América, é que eles tinham uma relação muito profunda com a natureza. E nós, conforme a gente foi, principalmente pós-revolução industrial, nós fomos nos distanciando cada vez mais do sagrado, que para mim é a natureza. E esse distanciamento foi fazendo com que a gente perdesse essa conexão, né, com o sagrado, com a natureza. Esses povos não. Eles tinham uma relação direta com o cosmos, eles tinham uma leitura sensacional do cosmos, eles tinham uma relação profunda com a terra, eles tinham um conhecimento profundo sobre os ciclos da água, né, chuva, todo o processo, irrigação. Então, esse contato fazia com que... Aí vem a grande questão que eu sempre discuto, e eu digo a vocês, busquem isso, fazer as coisas terem sentido na vida de vocês. Porque hoje, como você mesmo bem disse, nós vivemos um cotidiano tão selvagem que a nossa vida virou mecânica e nós não conseguimos nos desprender disso. Então é muito importante as coisas fazerem sentido, como, por exemplo, esse programa agora, esse momento desse bate-papo. Isso faz muito sentido para mim. Então, eu não estou fazendo simplesmente com o meu corpo, é minha alma, é meu espírito que está aqui se manifestando. Então, é muito importante, eu acho, que a gente resgatar isso e se reconectar com a natureza. Eu acho que esse é o grande passo que a humanidade tem que dar. Pois é, eu concordo plenamente. E, realmente, a nossa América Latina, o Peru, a Bolívia, são uma grande escola. Em cada templo, você falou que eles conheciam muito de astronomia e uma ligação incrível com o céu, realmente, porque eles têm ali o relógio do sol, tem aonde entra o sol no nascer, no pôr do sol, o reflexo de várias pedras sagradas, monumentos, realmente, que dão ali o reflexo daquela energia, daquela irradiação, né? Então, muito legal. Não, é sensacional. Na arquitetura, na filosofia, no pensamento humano, a maneira que ele se relacionava com a questão do idoso, com a questão da criança. Né? Hoje a gente, infelizmente, vive num país onde precisa ter estatuto do idoso, delegacia do idoso. Não, que é um absurdo, né? Porque as pessoas maltratam. Exatamente. Até hoje, lá, eles se referem aos anciões como os grandes sábios. Respeito. Claro, como tem, até me arrepia, a cultura nativa americana também, e na Europa, os aborígenes, na Austrália, enfim, várias culturas ainda ouvem os antigos, porque eles já passaram pela experiência, eles sabem muito melhor do que a gente, né? Eles já enxergam longe. Então não adianta. Talvez eu vou falar até uma coisa que incomode, mas é que o idoso, numa sociedade que só privilegia o capital, ele não é força produtiva em tese. Né? Apesar de que o idoso no Brasil tem que trabalhar muito, porque ele não consegue se manter com o que ele ganha. Mas, para o mundo capital, o que interessa é a mão de obra jovem. Né? Já essas sociedades, essas civilizações, elas privilegiavam o idoso justamente pela sabedoria. E a criança,
que o sentido do futuro, o sentido do amanhã, né? É perpetuar uma tradição, uma cultura e assim por diante. Agora, na nossa cultura não se prevalece nenhum sentido cultural, né? Se você vê, a gente hoje mais vale quanto veste do que pensa. Né? O que é um absurdo realmente, né? Mas eu quero acreditar que isso vai mudar, né? Porque hoje em dia as pessoas estão vivendo mais tempo. E por essa questão de longevidade em todos os países, principalmente aqui na América Latina, nós vamos precisar respeitar mais quem está já há mais tempo na Terra do que ficar simplesmente desdenhando ou maltratando, que realmente não faz nenhum sentido. Né? E assim, está vivo, então está colaborando, está aí, né? A gente tem que preservar todo ser humano, independente da idade, respeitá-lo. Ele tem que ter seus direitos assistidos dentro da nossa sociedade. É verdade, né? É verdade. Eu adoro os Estados Unidos, né? Morei lá 4 anos em épocas diferentes da minha vida, e uma coisa que sempre me chamou a atenção, já uns 25 anos atrás, é que eles acabam empregando as pessoas que estão aposentadas em várias posições, em várias profissões, nas lojas, porque eles atendem melhor o público, porque não vai estar de mau humor, não vai estar com dor de cabeça, não vai estar pensando em problema. E uma coisa também que me mexeu assim muito comigo quando eu fiquei sabendo que existia esse tipo de profissão nos Estados Unidos, eles preferem realmente as pessoas aposentadas e de mais idade, que não teriam chance no mercado normal, para serem voluntários, mas eles recebem salário, em parques nacionais, para estudar as árvores, as folhas, as pragas, os bichos, os animais. Então, eles têm qualidade de vida, eles têm a passagem, eles têm um salário, e eles ficam medindo com o centímetro o tronco da árvore. Eles pegam a folha que caiu, eles vão lá no microscópio, e não precisa ser biólogo, não precisa ser ninguém específico. São pessoas voluntárias que amam a terra e que, para ocupar o tempo. Eu acho isso maravilhoso. E o Brasil é um país que eu adoro, eu amo de paixão, porque afinal é o nosso amado Brasil, mas nós precisamos valorizar mais a nossa terra, precisamos fazer esses parques nacionais, como eles têm lá fora, né, de uma forma de preservar, de conscientizar. E eu estou muito feliz que a gente está vivendo esse novo momento em 2016, de acordo com as profecias, que nós estamos, como humanidade, e na América Latina e no Brasil, que é o berço do novo milênio, tendo a oportunidade de resgatar essa cumplicidade com a Mãe Terra e com a Mãe Natureza. Eu acho que é só por aí, realmente. E eu adorei quando eu vi que pessoas de idade têm a oportunidade de viverem em locais paradisíacos, que são os parques nacionais nos Estados Unidos e no Canadá, e além de receberem o salário, tem um nível de vida incrível, realmente. Né? E ainda beneficiando e deixando um legado para as futuras gerações. Quer dizer, maravilhoso. Sim, que são espaços públicos e que são espaços de convivência, né? Pois é. Onde você troca ideias, você pode fazer um piquenique, você pode levar a família, você pode ter uma relação, né, humana, porque é aquilo que eu falo, é o que está faltando. Né? As pessoas hoje elas estão muito ausentes dessas relações, né? Verdade. Então nós temos que lutar por mais espaço, por mais possibilidades. Agora, eu costumo dizer, eu sempre tenho muita esperança, assim. Eu sempre acredito que há possibilidade de melhorar, sim. A minha fé na humanidade, ela não termina, ela não acaba. A minha luta sempre foi pelo ser humano. E por mais que a gente veja as mazelas aí que a gente escuta nos noticiários, a gente sabe que tem violência, que tem uma série de problemas, mas eu acredito sim, e eu acho que momentos como esse é uma luta. É uma manifestação real de luta, né? Nós queremos isso, a gente está falando isso. E quanto mais pessoas se alinhar nesse pensamento, do ponto de vista físico e energético, a gente vai ter isso se espalhando pelo planeta. É verdade, pois é. Então, essa cruz maravilhosa que você está usando... Essa foi da última expedição, inclusive. É a cruz sagrada que eles têm em todos os lugares lá no Peru e na Bolívia, mas principalmente no templo de Ollantaytambo, que é o templo da Lemúria, do amor, lá em cima, que tem as 5 páginas lá do livro da vida, e a última página em branco, que é para a humanidade escrever a sua história. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre... Abaixa o microfone para as pessoas verem, ela vai dar um close na sua cruz, que eu não tenho aqui esta cruz, eu queria que você falasse um pouquinho disso, Marcelo, pode ser? Porque eu adoro o Peru, já que... Bom, a gente pode definir ela de várias formas, né? Primeiro, os 4 elementos, né? Terra, água, terra, fogo, ar e terra, né? Terra, isso, água. Os 4 elementos, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Ela também ela tem uma filosofia que é muito interessante, que é a dualidade entre céu,
energia cósmica, e terra, seria telúrica. E essa dualidade seria a conexão entre o homem, o cosmos, o homem, a terra, homem-espécie, que remete ao côndor e que remete à serpente e o jaguar, né? O então, puma. Isso, que seria o puma, né? Então, ela, além de representar os 4 elementos, 4 pontos cardeais, né, o equilíbrio, né, entre esses pontos, também representa essa dualidade entre céu e terra, e também essa conexão necessária do ser humano com o cosmos e com a terra, né? E dentro da metáfora incaica, você já remete aos animais ancestrais, que seria o côndor, né? E que domina o ar, né? A serpente ou o puma que domina a terra, né? E essa conexão dos homens com toda essa estrutura. Ela tem vários significados além disso também, né? Porque dá para trabalhar através de símbolos algumas outras compreensões, como por exemplo o centro, a gente pode agregar a fé, né? Que seria onde tudo culmina, no crer. Então você tem várias interpretações que daria para trabalhar com essa cruz, que é uma cruz perfeita também, né? Ela tem o mesmo tamanho, tal. A cruz escalonada, como e ela falam, também são os níveis da consciência. Sim. E ela tem uma outra questão também da arquitetura sagrada, porque alguns templos eles tinham encaixes, e alguns encaixes nesse formato também, né, onde eles deixavam em alto relevo uma parte da rocha, encaixava numa outra rocha com baixo relevo. Isso com uma distância incrível, isso, com uma certa distância, porque são áreas que tem terremoto, né, tem sismos, então ele tem um certo movimento, mas ela não racha. Então isso também tem a ver com aquilo que eles chamam de arquitetura sagrada. Pois mas isso é uma forma inteligente de construir, absolutamente, né, Marcelo? Imagina. Absolutamente. Para preservar, porque Sim. isso é de uma civilização tão antiga, e até hoje a gente visita esses locais e nós vemos que está tudo lá, graças a Deus, porque eles tiveram o cuidado de observar e de respeitar a mudança dos abalos sísmicos da Mãe Terra. Há 3 dias atrás, na página da internet do CNN, estava lá na primeira página que a Austrália mudou de local geográfico, porque a placa tectônica que fica embaixo da Austrália mudou, né? E ela andou para cima. E que as pessoas agora iam começar a investigar não só a parte geográfica, mas como isso ia afetar as outras placas tectônicas do Pacífico. Porque tudo está vivo, né? Sim. Tudo se mexe. O planeta Terra está vivo. Pois é. E eu acho que essa conexão que você falou da Mãe Natureza e dos elementos, nós precisamos conhecer mais sobre o que acontece no subsolo da Mãe Terra, Sim. que é o que nos provê, nos cura e nos dá a oportunidade de sobreviver, de viver, de criar, de manifestar aquilo que nós quisermos. E nós precisamos agradecer ao nosso abençoado e amado Brasil, que nós não temos esses problemas gravíssimos que outros países têm, de terremoto, maremoto, etc., porque os nossos abalos sísmicos são assim minúsculos em relação a outros países que, infelizmente, enfim, chega a ser imperceptível aqui no Brasil. Pois porque treme todo dia, né? É que a gente, graças a Deus, não sente. Sim. E não pressente. Porque o movimento existe, não tem como não. Né? Mas a gente está sobre uma placa, que é a placa americana, que ela já está solidificada há muito tempo, ela é muito grande, nós estamos assentados sobre ela. Agora, o planeta ele está vivo, ele está pulsando, né? Usando a metáfora, é um coração que está pulsando, ele não para. Né? E a maneira que a gente lida com ele também é fundamental, né? É verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua abordagem no sábado, agora, dia 1º de outubro, você está falando sobre o poder mental. Eu tenho um trabalho que na verdade, eu trabalho isso em forma de curso. Eu costumo trabalhar mais ou menos também 3 módulos de 2 horas, mais ou menos. No sábado vai ser só 1 hora, só um gostinho, né? E esse trabalho ele surge há muito tempo, porque eu tenho um interesse muito grande por neurociência. E eu estudo isso já há bastante tempo, e aí eu acabei... Isso é maravilhoso, porque a neurociência está na moda agora, né? Tá todo mundo investindo em neurociência. Eu estudo isso já há bastante tempo por questões pessoais mesmo. Eu sempre me interessei muito por essa questão do cérebro, né? De entender um pouco essa questão do cérebro. E aí, através de todos esses estudos, muita coisa também empírica, experiências, coisas que eu vivi, coisas que eu vi, eu desenvolvi esse projeto, que eu já ministrei alguns cursos sobre o poder do mental,
E lá eu vou abordar sobre o mental e o cotidiano, o mental e o trabalho, o mental e as relações humanas, o mental e as suas realizações no sentido também profissional. Então, eu dou alguns mecanismos, algumas formas de pensamento, né, algumas mecânicas também, para que as pessoas comecem a... Não gosto muito de usar essa palavra, mas para entender melhor uma reprogramação mental, para que a gente seja um pouco mais positivo. Porque eu acredito profundamente na força do mental. Pois é, então você acredita que pessimista tem cura? Claro. Mau humor tem cura. Tem que ter, né? Tem que ter, e eu assim, também acho que às vezes, a gente também não pode esquecer, tem fatores químicos aí, né? A gente sabe que cada cérebro tem, por conta lá da sua estrutura, tem descargas químicas, que inclusive precisa até de remédio para ajuda. A gente sabe disso. E que também não há, os químicos estão aí para isso, a inteligência foi dada para desenvolver, né, para isso. Agora, nós sabemos também que a gente pode estimular o nosso cérebro para que tenha estímulos positivos, né? Porque nós temos que ser felizes. O grande propósito da vida é ser feliz. Concordo plenamente. Né? A neurociência hoje, inclusive, vários pesquisadores cientistas da NASA, eles veem os impulsos que o nosso cérebro dá, que é para que possam desenvolver a inteligência suprafísica dos adolescentes, dos jovens, das crianças, das futuras gerações. Sim. Porque eles acreditam que as pessoas, sendo mais inteligentes, não vão fazer guerra, não vão ficar com esse abuso de poder absurdo que nós vemos, infelizmente, no planeta, em vários países, e com situações que acabam criando essas energias, como os refugiados, esses problemas que, na realidade, na minha opinião, não combina com o século XXI. Não. Ainda vê guerra, destruição, uma coisa que, assim, uma situação que me magoou muito, até chorei no dia que veio a notícia nos meios de comunicação, quando há muito tempo atrás destruíram vários templos sagrados na Indonésia e etc., por conta de guerra, de revolta. E para quê? Radicalismo. Quer dizer, um absurdo, destruíram museus que contavam a história da civilização humana. Sim. Sabe? Então, eu não gostava de museu até uns 20 e poucos anos atrás. Eu amo museu agora, porque na realidade é o retrato da nossa civilização humana. E como eu adoro conversar com todo mundo também e aprender, eu acredito que nós precisamos repensar e mudar o nosso paradigma como ser humano. O ser humano está muito envelhecido em crenças passadas, obsoletas e coisas mesquinhas que não levam a lugar nenhum. Desculpa, eu não quero julgar, mas é o que eu sinto. Por isso que os cientistas e essas pessoas que estudam e praticam a neurociência nos Estados Unidos e na Europa estão se unindo para preparar melhores cabeças para um futuro melhor. Uma pessoa que eu admiro muito, a Oprah Winfrey, que a gente teve a oportunidade de, o ano passado, mostrar uma série dela aqui no Brasil, com exclusividade, que foi a série Belief. Acredita? Ela foi a primeira pessoa que investiu em mulheres, principalmente na África. Ela fez uma universidade e levou as melhores cabeças de Harvard para lá, há 25 anos atrás, e formou mulheres negras para que elas pudessem ser competentes e não fossem discriminadas. Então, pessoas de visão, que têm condições financeiras, que se unem a pessoas do bem, está cheio de gente do bem, né? Nós precisamos solidificar essa união e fazer alguma coisa. Adorei saber que você está na neurociência, porque também é uma parte da vida que eu amo e que eu tenho contato com algumas conferências que eu participo, e é o momento que a gente está vivendo, é mudar o cérebro do ser humano, que é para parar de ter depressão, parar de pensar negativo e vislumbrar o potencial do nosso cérebro que nós nem entendemos como é. E quem sabe a gente vai chegar em algum lugar, né? Um pouco foi essa curiosidade mesmo de tentar entender a humanidade que me levou a essa área da neurociência, de tentar entender cada vez mais o cérebro e ler, estudar, pesquisar, enfim. Porque, através disso, eu entendo que é possível, sim, as pessoas terem uma vida melhor, elas conseguirem projetar coisas melhores, né? E através dos meus cursos, quando eu trabalho isso, eu sinto o quanto as pessoas fazem reflexões sobre isso. Porque, na verdade, eu tenho que ser a mosca da sopa. Eu não trago solução para a vida de ninguém, né? Mas eu sou aquela pessoa que, de alguma maneira,
eu vou trazer um incômodo e que vai fazer com que a pessoa saia refletindo sobre aquilo. Mas isso é ótimo. E que tenha a possibilidade, que perceba a possibilidade de mudar. Isso é ótimo, porque o brasileiro, inclusive, não tem o costume de questionar. Sim. E questionar é um verbo importante. A gente tem que fundamental, perguntar. Temos que questionar se aquilo que você está ouvindo, vendo, sentindo, se serve para você como realidade na sua vida agora. Sim. Se você realmente quer isso para a sua vida. Né? Eu acho que se as pessoas questionassem mais, agiriam de forma diferente. Sim. E o mundo seria um pouco melhor. Né? E é isso que eu acho que está faltando. Né? A gente precisa de pensamento mais positivo. Com certeza. A gente precisa entender. Eu sempre digo, você quer um emprego melhor, acorde às 6 da manhã, vai à luta, pensa positivo, claro, estuda. Vai ficar sentado esperando, vai continuar esperando. E assim, né, mas sai com a certeza de que vai conseguir, entendeu? Não sai derrotado. As pessoas estão se sentindo muito derrotadas. E eu acho que todos esses problemas que a gente está vivendo no Brasil hoje, roubou-se muito a esperança das pessoas no nosso país. E a gente não pode achar também que é só o Estado. Não, tem o Marcelo, tem a Carmen. Nós, como ser social e ser político, nós podemos fazer muito, né? Principalmente se agregando a grupos e pessoas que pensam igual. Claro, sem dúvida. E agindo da melhor forma que nós conseguirmos, claro. Todo dia. Não é uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez não, por ano. Isso não existe. Porque a vida é todo dia. Né? A vida é todo dia. Que nem quando eu tenho alguns dias off, eu prefiro levantar mais cedo para curtir mais, né? Tá. Tem gente que prefere dormir o dia inteiro, por exemplo. Cada um tem uma forma de reagir, mas você tem que obedecer e seguir o seu fluxo e ser verdadeiro com você, né? Porque eu acho que realmente essa que é a grande energia. Então, quem vier no sábado vai aprender alguma técnica de melhorar o cérebro pensar positivo? No sábado, como o tempo é muito curto e assim, eu costumo ser muito responsável porque eu trabalho, porque tem que ter uma sequência, tem que ter uma lógica, tem que ter um porquê, né? Então, o que eu vou fazer no sábado, nessa hora, vai ser mais eu vou propor uma discussão no sentido de mostrar que é possível. E depois, havendo interesse, é claro, a gente vai fazer algo, talvez, como a gente vai fazer dos maias, né, da espiritualidade maia, a gente vai fazer uma coisa tipo o sábado inteiro. Legal, aí dá para concluir. Mas a pessoa que assistir, que estiver presente, ela vai ter uma ideia muito clara daquilo que é possível e que existe essa possibilidade. Então, lógico, isso eu vou mostrar para as pessoas. Lógico. Agora, nada de concreto, porque aí é prometer uma coisa que em uma hora vai ficar mal feito. Não, mas estou adorando conversar com você, porque você, além de ser uma pessoa capacitada, é verdadeira. Eu adoro gente verdadeira, porque acho que a vida é verdade, né? Vamos falar sobre os outros livros? Legal. Civilização Maia, História e Pensamento. Esse aqui você lançou quando? Esse foi em 2010. Uhum. Esse livro, inclusive, eu lancei antes da minha expedição para a Civilização Maia, que eu fiz uma expedição onde eu tive como mote principal o colapso da civilização maia. Então, eu estudei muito profundamente as razões que levaram a civilização colapsar no século, por volta de 900 depois de Cristo. E aí, esse livro eu escrevi antes dessa expedição, né? E é um livro que eu lancei em 2010, agora, inclusive, está saindo a segunda edição, a primeira já está esgotada. E a gente já está agora, em breve, aí, mais umas 2 semanas, eu estou recebendo a segunda edição dele. Legal. E quem que está aqui na capa? Esse Deus, só para concluir, os maias eles eram politeístas, e esse é o Deus Kukulkan, que é um dos principais deuses, né, da civilização maia, que é o mesmo para os astecas, que é Quetzalcoatl, né? E esse Deus Kukulkan, na verdade, é um estado de espírito. Então, todo homem ou toda mulher maia, ele tinha que chegar nesse estado de espírito, que era o estado Kukulkan, que era atingir a inteireza humana. E uma coisa muito interessante, o desprendimento do material para uma evolução espiritual. Eu adoro também a civilização maia. Bom, eu adoro o mundo. Eu acho que a gente tem que crescer e aprender com todas as civilizações, né? Sim. E aqui, o Observador Sonhos. Esse Observador Sonhos, também em parceria com o meu amigo Leandro Zermiani, fotógrafo. Ele fez fotos aqui do Brasil, de algumas regiões do Brasil,
E com a mesma metodologia que nós fizemos esse, que é o Observador em Terras Latinas, nós fizemos o Observador Sonhos. Só que o Observador Sonhos, ele tem como tema central a possibilidade diária de sonhar. Então a gente trabalhou a ideia do sonho, né? Sonhar como um instrumento transformador. Eu acredito muito nisso. Desculpa, por que as fotos são em preto e branco? Isso foi uma escolha do Leandro, principalmente, porque ele acredita, como profissional da fotografia, eu também acho muito interessante, que a foto, a PB, né, a preto e branco, ela é mais pura no sentido de a cor, ela tira um pouco a atenção da gente da essência da imagem. Entendi. Então, o preto e branco, você acaba levando mais tempo, você observa mais, você vai dar uma atenção maior à imagem, e eu também acho que a imagem fica mais bonita, fica mais significativa. O tirar a cor é para que o indivíduo preste mais atenção na imagem, né, e seja mais profundo na análise. Claro. Quer dizer, voltando às origens, né, de tudo. Um pouco essa é a ideia, né? Por isso esse observador. A gente pensa em lançar mais livros, que as fotos têm a cor, né? Mais um trabalho fotográfico mais específico, mas a proposta desses 2 livros foi exatamente trabalhar com PB. Não, eu perguntei porque eu pergunto mesmo. E não, como eu vi que esse aqui do Peru e da Bolívia está em preto e branco, e o outro eu não tinha aberto, eu só abri agora aqui conversando com você, e eu vi que também repetiu o mesmo padrão, eu falei, bom, vamos ouvir, né? Na verdade do é uma autor, metodologia mesmo. Qual é o objetivo? Porque cada um tem uma forma né, de se expressar. Mas eu achei, as fotos estão lindíssimas, são super profissionais e realmente elas transmitem uma mensagem diferente, com certeza, para cada pessoa que vai estar olhando, né? O Leandro é sensacional, como eu disse, ele é muito sensível e o trabalho dele vem dessa sensibilidade. Ele capta bem os detalhes, né? Eu senti mesmo que realmente você... Inclusive, eu acredito que as pessoas, quando a gente for olhar a mesma foto em épocas diferentes, nós também vamos enxergar de forma diferente. Claro, claro. Né? Porque aí depende do seu momento também, né? E você acha que, agora, uma outra pergunta que mais ou menos não tem nada a ver, mas de repente tem. Com o advento da internet, você acha que o livro está perdendo espaço? Olha, eu não acredito que o livro vai perder seu espaço. Eu também acredito que não. Porque, por exemplo, eu tenho as novas tecnologias para leitura e tal, mas eu preciso do livro físico. Eu tenho uma lapiseira que me acompanha desde a minha adolescência, onde eu vou dialogando com o autor e fazendo minhas considerações. Eu lido com muito jovem, com muito adolescente, e por mais que tenha tecnologia, eles também têm acesso e compram livros. Eu acho que o livro, como professor, nunca vai morrer, porque precisa desse contato, né? Eu acho que, sim, a gente tem coisa em PDF, a gente tem em recursos aí tecnológicos a possibilidade de leitura, mas eu acho que o livro ainda ele tem um charme, ele tem um potencial que eu acho que nenhuma outra mídia vai conseguir superar. Eu concordo com você. Essa é a minha visão. E depois o livro tem cheiro de livro, né? Tem a energia de livro. Sim. Parece que você sente o autor. É diferente. É outra história, né? Você viaja E forma diferente. E aquilo, eu gosto de anotar, eu gosto, sabe, é o contato mesmo com a obra. Sim. Eu acho que é um diferencial. Que bom. Estou adorando, muito bom, muito bom. Tá. Bom, falamos da civilização maia, falamos da energia dos mundos e do Império Inca, da tua vivência agora aqui no sábado, e aqui o tempo é super curto. Eu queria convidar você, amigo da família Pax, a participar dessa apresentação do Marcelo Lampetti nesse sábado, a 13h. Vai ser super especial para que você possa aprender sobre o poder mental. Logo em seguida ele vai estar abordando a energia deste livro, que é o último que ele lançou há 2 semanas, o Observador em Terras Latinas, para que a gente possa conversar mais sobre toda a bagagem cultural das civilizações Inca, pré-Inca, pré-colombiana, enfim, tudo que a gente tem aqui no nosso querido hemisfério sul. Eu queria que você... Aí depois nós marcamos um curso com você de civilização maia. Isso. Que vai ser no final de outubro. Se eu não me engano, dia 22. No dia 22, que é um sábado, o dia Isso. todo. Aí eu não peguei aqui o calendário. Para as pessoas, tem o telefone aqui da Pax, se você quiser, você liga para pegar mais informações. E no nosso site também está entrando a programação de outubro, logo, logo, você vai estar lá vendo
direitinho o curso para você poder participar. Os cursos todos do Marcelo Lamperti são profissionalizantes. Você vai receber um certificado da PAC. Eu assino, ele assina, e você pode estar ali tendo com você um registro de que você aprendeu com uma pessoa que é pesquisadora, é uma pessoa que realmente fala com propriedade, né, porque ele conhece de história, geografia, é filósofo, como ele mesmo falou, e está sempre comungando aquilo que existe de verdadeiro nas civilizações passadas, para que ele possa mostrar, através das suas obras, do seu trabalho, como é que nós, como seres humanos, possamos realmente melhorar um pouquinho mais. Então, eu convido vocês e convoco vocês a participarem no dia 1º de outubro. Nós temos de manhã, às 10 da manhã, logo depois a energização, a meditação pela paz e cura na Terra, com a celebração ao Conselho Kármico, e logo em seguida nós teremos uma grande apresentação com a Michele, que se chama A Energia da Força do Milagre, se chama Transcender. Ela vai estar fazendo 7 músicas, e logo em seguida, então, o Marcelo Lamperti vai estar falando sobre mente e sobre a energia. Você fala um pouquinho sobre o que vai ser abordado no curso da Cultura Maia, e daí a sua mensagem final, porque aqui o tempo voa. Tá. Bom, esse curso vai ser sobre espiritualidade maia. É um trabalho que eu faço de pesquisa já há muito tempo. Tive muito contato no México, na América Central, falando com anciões e pessoas ligadas a esse conhecimento, e também com professores em algumas universidades que eu também trabalhei, que trata desse assunto. Então, a espiritualidade maia é extremamente profunda, né? Trata questões como o sentido da morte, o sentido da vida, ressurreição, vida pós-morte, superação em vida. Então, trabalha questões muito importantes, muito profundas e muito filosóficas, tá? O xamanismo maia. Então, eu vou trabalhar com todo esse contexto da civilização maia. Vai ser um curso que vai começar às 10 horas, né, e vai até às 18 horas. Dia 22, se eu não me engano. Depois vocês podem conferir, né? Vai ser um curso muito legal. Já ministrei esse curso em outros lugares também, e sempre o resultado foi muito positivo. Obrigada, então, por você estar com a gente, integrando aqui a família Pax, e a sua mensagem final para os nossos amigos. Bom, na verdade, a mensagem que eu vou deixar não é minha, é de Gandhi. Ele dizia que um homem sem fé é como um barco sem leme no mar de niilismo. O que eu quero pedir a todos vocês é que tenham fé na humanidade. Cada um na sua instituição, nas suas crenças, nas suas ideologias. Mas não percam a fé na humanidade. O ser humano, ele é incrível. A gente tem que continuar acreditando nisso. Então, a minha mensagem é essa. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tem meu site, que é o www.marcelolambert.com. Tá? Então, quem quiser conhecer um pouco mais da minha trajetória, é só entrar no meu site. Tá bom? Obrigada, Marcelo. Obrigada mesmo. A gente se vê no sábado aqui. Obrigada a você que acompanhou com a gente no nosso programa de hoje. E lembre-se que o mundo melhor, mais saudável, próspero, consciente, feliz, com muito mais estudo nas civilizações antigas, para que a gente possa se tornar seres humanos melhores, começa com nossas escolhas a cada dia. Começa comigo, começa com você. Até o próximo programa.